Então, pessoal, beleza? Essa aí que é a estrela do show, uma Shopinha 150, olha aí. Tá pensando que é com ela que a gente vai rodar 5.000 km. Isso mesmo, 5.000 quilômetros. Como a gente teve um problema técnico com a câmera, a gente não conseguiu gravar a saída do Rio. Bom, do Rio até aqui praticamente 140 quilômetros, como vocês estão vendo aí. O consumo, minha gente. O consumo ficou lá na casa dos 28. E o peão aqui, vindo com o cabo enrolado o tempo todo, ajuda no consumo, né, filho? Amore, repete comigo, Pacatatu Cotianão. Que? Só repete. Só repete. Essa aí é a primeira classe da motoca e adivinha, assento exclusivo da Garupa-Troa. Agora eu vou mostrar a parte tensa, que é a arte de montar aqui na moto. A gente ainda está se adaptando com pouco espaço, principalmente aqui para Garupa-Troa. Agora aqui na minha vez também é tenso. Tudo bem aí? Ainda bem que eu fiz um alongamento antes de sair de casa, né? E preciso levantar a perna aqui igual a bailarina. Ai, pegou o pé no tanque. Mas não dá nada não. Simbora rodar, meu povo! Bem, agora eu vou fazer um voo virtual partindo aqui da Barra da Tijuca, percorrendo todo o caminho que eu fiz até a Barra Mansa. E a saída aqui da praia é estratégica para poder mostrar justamente a beleza desse lugar. Agora a gente está passando pela Alvorada, que é um terminal rodoviário importante da cidade do Rio de Janeiro e que faz conexão com o BRT, que são ônibus de trânsito rápido que usam faixas exclusivas para rodar pela cidade. Nesse voo virtual, a gente vai usar um modelo de avião imaginário, o Lockheed Martin SR-71. Para quem é entendido da área, é o famoso Blackbird. E, salvo engano, ainda é o avião mais rápido do planeta. Aqui é a Vila do Pan. Esse condomínio de prédios foi construído para alojar os atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que a cidade do Rio de Janeiro, na época, sediou. E à frente a comunidade do Gardenia Azul. Aqui é a famosa CDD, Cidade de Deus, olha aí. Esse morro à direita é o Morro da Pena, ou Morro da Freguesia. E tem uma igreja construída no topo. Já fui diversas vezes lá em cima, com uma subidinha punk, mas é bem legal, tem uma vista maravilhosa. Essa aqui é a localidade onde eu habito, onde eu me escondo. Agora a gente está passando numa sequência de túneis, tendo o maior deles quase 2.200 metros de extensão. Isso configura um dos maiores túneis urbanos do mundo. Legal, né? Esse aí embaixo é o túnel da Suíça Carioca. Parece que deixaram um acesso de um lado ao outro do condomínio. Agora a gente vai passar pelo maior dos túneis, que é o túnel da Covanca. Fica localizado aqui na Serra dos Pretos Forros. Eita, ele raspando nas árvores, olha aí. Essa serra é interessante porque na época da escravatura, os escravos alforriados da região se refugiavam justamente aqui. Agora aqui no pedágio a gente vai baixar a altitude para 40 metros e diminuir a velocidade para 80 km por hora para a gente poder visualizar com mais detalhes. Agora a gente vai desviar um pouco aqui da linha amarela para passar justamente sobre o Estádio Olímpico Nilton Santos, o famoso Engenhão. Esse estádio ele foi construído com o propósito de atender às Olimpíadas de 2016, tendo como principal atração uma pista de atletismo. Hoje em dia ele é administrado por um time de futebol daqui do Rio de Janeiro, que é o Botafogo. Inclusive tem a logo do Botafogo impressa no chão do estádio. Agora a gente fica aqui com a visão da zona norte do Rio de Janeiro. A linha amarela tem aproximadamente 17,5 km de extensão, interligando a Baixada de Jacarepaguá, compreendida entre Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá propriamente dito, a linha vermelha. Vou acionar o pós-combustor do Blackbird e vamos acelerar até Mach 1, aproximadamente 1.200 km por hora. E vamos seguir até a linha vermelha.
Interessante a solução que os engenheiros encontraram para a junção da linha amarela com a linha vermelha. A gente precisa atravessar para a Ilha do Fundão e daí sim retornar para o continente e acessar a linha vermelha. Vamos seguir até a BR-116, que é o trecho que se chama Presidente Dutra ou simplesmente Dutra. Aqui é o acesso à Ilha do Governador. Aqui do nosso lado direito temos o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão. Esse aeroporto ele fica localizado numa ilha, que é a Ilha do Governador, que nada mais é que um bairro do Rio de Janeiro. Nesse trecho aqui acontece algo interessante. Mesmo estando do lado de cá do Rio Pavuna, que é o rio que basicamente divide os municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, essa localidade aqui pertence a Duque de Caxias. Aqui é o acesso à BR-040, que liga a cidade do Rio de Janeiro à região serrana, como cidades de Petrópolis e Teresópolis, e também o estado de Minas Gerais. E seguindo aqui pela linha vermelha, a divisa entre os municípios vai serpenteando a via curiosamente. E no final a gente tem a divisa entre os municípios do Rio de Janeiro e São João de Meriti. Algo interessante nesse trecho é que a divisa dos municípios fica exatamente onde está instalada essa torre aí de alta tensão. Estamos passando pela Baixada Fluminense e seus municípios, eu vou falando um a um. Agora nós vamos acelerar o nosso Blackbird a Mach 3, e é aproximadamente 3.700 km por hora, uma vez que a gente não tem muitos pontos de interesse aqui na via. Aqui é Belfor Roxo e do outro lado da via, Mesquita. Agora, Nova Iguaçu, o Aeroclube de Nova Iguaçu. É gigante a pista deles. E aqui, Queimados. A gente está passando agora por Seropédica, que é o município limite da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse aqui é o trevo do Arco Metropolitano, via que interliga a região serrana, a BR-116, e o litoral. Após a gente passar a localidade de Viúva Graça, que faz parte de Seropédica, então começa a Serra das Araras. Essa serra, no sentido Rio de Janeiro, ela acabou por se tornar famosa, principalmente nos anos 70 e 80, por diversos acidentes horríveis e fatais por falta de segurança na via. Hoje em dia ela é bem protegida, tem muitos radares, muretas e... hoje em dia só sofre acidente se a pessoa realmente se for muito vida louca. Então segue o baile, família! Essa rotatória demarca o fim da subida da Serra das Araras. Antigamente tinha uma placa informando justamente o final da subida, como vocês podem ver nessa minha foto de 2010. Bem, saindo aqui do município de Piraí, vamos reacelerar nosso Blackbird a Mach 3 novamente, cruzando os municípios de Pinheiral, Volta Redonda e finalmente o nosso destino, Barra Mansa. Mas continue por aí porque a gente agora vai desembarcar do Blackbird e vamos embarcar de volta na nossa motoca rumo à cidade de Aparecida, onde eu explico alguns detalhes da nossa viagem. Vamos lá? Simbora, meu povo! Não nada, né? Eita, eu tinha esquecido de fechar aqui a viseira. Se eu deixo o áudio ia ficar bem mais ou menos, aí não dá, né? Ih, rumo à Aparecida! Tem que ficar ligeiro nessas saídas de posto. Tem que ir cortando o giro aqui na faixa de aceleração até poder acessar a faixa da direita da via. Às vezes vem caminhão embalado e a motoquinha como é 150, não tem torque, aí já viu, né, meu filho? Mas até que na saída desse posto tá suave. Como fica numa subida, os caminhões estão bem devagar e tá de boa. Bem, agora eu vou explicar do porquê a gente não ter gravado desde o Rio de Janeiro e não termos nada antes disso. O que acontece é que essa câmera que eu tô filmando aqui, ela é bem antiga. Na verdade, ela é uma Mobius Action Cam. Para quem conhece aí, ela era uma ótima câmera de ação, concorrente da GoPro 1. Isso mesmo, uma GoPro 1!
Pois é, eu estou sem GoPro e essa é a única câmera que eu tenho disponível aqui no momento. Agora falando um pouco sobre as características do produto, que ouve parece até que eu quero vender, né? A bateria dela, além de ser interna, tá ruim. O sistema de estabilização dela não é lá grandes coisas. E para fechar o pacote, ela vai fixada no capacete com uma ventosa. É isso mesmo, uma ventosa. Se der um esbarrão, cai tudo. Ei, mas espera aí que tem mais. Montei uma gambiarra aqui e conectei a CAN numa extensão de cabo USB. E a extensão, por sua vez, conectei na porta USB do suporte de GPS. No final das contas, esse cabo ele fica pendurado, plugado no meu capacete e é branco. Então imagina a gambiarra que tá isso aqui. Quem vê não entende nada. Inclusive, fazendo alguns testes antes de viajar, já chegando perto de casa, eu passei por uma menina e ela começou a dar risada. Pô, essa história toda me lembra até o título de um filme que é o Retroceder Nunca, Render-se Jamais. É mais ou menos por aí, segue o baile. Falando um pouco aqui do desempenho da motoca na rodovia, a gente sabe que é uma 150, né? Então não tem assim muito milagre. Eita, olha a van do MIB aí. Sorry. Ainda mais com garupa e esse monte de tralha pendurada, né? Aí não dá, né? Lembrando que são duas bolsas de 85 litros, uma de cada lado, o baú de 55 e mais uma barraca atravessada na frente da moto. Logo a gente tem um arrasto absurdo, né? Mas vou confessar que até que a moto tá rendendo bem. No plano e sem vento, dá para atingir até uns 100 km por hora tranquilamente. Isso usando um pinhão de 15 dentes. Se fosse um de 14, mas não ia rolar mesmo. Se você está assistindo esse vídeo para saber o comportamento da Chopinha com esse pinhão, vai bem, viu? Sobra um pouquinho de torque para empurrar o de 15 e entre 95 e 100 km por hora, o giro fica abaixo dos 9.000 RPM. E na minha visão, está ótimo. E se quiser andar de boa ali nos 80 km por hora, fica em torno de 7.300 RPM. Bem confortável. Não sei se vocês conseguem ver, mas agora eu estou a 110 por hora e dependendo da descida dá para colar até uns 120, como eu já colei uma vez. Me deu um flash aqui de quando eu comprei essa moto. Ela se arrastava, sempre com giro lá no alto, 8, 9, 10 mil RPM e não saía do lugar. Para chegar a 80 km por hora, era um parto. A moto era nova, né? E ainda por cima, um peão de 14 dentes. Ai, ninguém merece. Fiz muitas viagens com peão de 14 até experimentar o peão de 15 dentes. Foi a melhor coisa que eu fiz. Agora, uma dica importante. Se você só roda em bairro, em trânsito urbano e pega a rodovia 1, 2 vezes por ano, não troque o teu peão de 14. Ele é perfeito. A moto é esperta, tem bom torque, arranca rápido e é ágil. E quando a gente coloca o peão de 15, ela fica um pouco lenta e xoxa, mas aceitável. Daí você precisa escolher se teu maior uso é trânsito urbano ou rodovia. Depois é só tacar o peão certo lá e partir para o abraço. Agora uma polêmica. Eu vi muita gente aí pela internet dizendo que instalou um peão de 16 e que a moto ficou uma maravilha. Eu tenho sinceras dúvidas quanto a isso, pelo simples fato de o motor não ter torque para empurrar um peão de 16 com a coroa original. Simples assim. Eu acredito que essa galera andando em trecho urbano, mesmo sem garupa, mal consiga engatar uma quarta marcha de vez em quando. Além disso, para arrancar de um semáforo, por exemplo, acredito que deva levar o dobro do tempo do que se tivesse com um peão de 14 dentes. Além de, muito provavelmente, aumentar o consumo de combustível. Enfim, cada um no seu quadrado. Agora, para subir uma serra ou umas subidinhas mais punk, a 150 sofre, coitadinho. Dependendo da piramba, ela pode chegar até 45 km por hora. E não adianta rezar. Mas até que na Serra das Araras foi bem tranquilo. Eu subi de quarta marcha a 60 por hora o tempo todo. Vamos ver mais à frente na Serra de Lavrinhas se a moto pelo menos chega a 50. Bom, a gente sabe que moto pequena não é aquele primor em segurança pra gente viajar, né? Mas devagar e sempre a gente segue suave na nave com o máximo de cautela possível. Simbora, família! Um detalhe que quando eu saí do Rio, essa moto já estava com 12.300 km rodados, ou seja, motor bem amaciado e pelo menos 80% dessa KM foi em rodovia. Isso porque minha mãe mora a 120 km de mim, na cidade de Teresópolis, e amigos na região dos Lagos, que dá aproximadamente uns 100 km.
Lembrando que essa KM é por trecho. Cada viagem de ida e volta, na verdade, esses números dobram. Sempre levando a garupa à troa. Ia lá, caiu a escada desse aí. Esse aí do nosso lado direito é o Rio Paraíba do Sul. Grande Paraíba do Sul. Esse aí deságua no Rio Guandu, que é o responsável pelo abastecimento hídrico da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando a gente saiu lá do posto, a gente estava no quilômetro 274, se eu não me engano. Já rodamos 10 quilômetros e como estava dando 120 até Aparecida, temos 110 pela frente. Ai papai, eu fico impressionado como esses caminhões andam. Eu tô a quase 100 por hora aqui, olha o veludo que esse aí acabou de me passar. E pasme, estamos numa subida. Acredito que esse aí deve estar pelo menos uns 120 por hora. Agora eu vou ultrapassar alguns caminhões aqui e repare como o processo é lento, família. Tem que ter muita paciência, viu? Isso porque eu tô a 100 por hora e numa descida. Imagina, subindo uma serra entre 50 e 60 por hora e os carros vindo atrás a 100, 110 ou até mais. Meu único receio numa situação dessa é o estressado ficar nervoso e querer me jogar pro alto. Aí eu acho que não dá bom, né? É, papai, complicado, viu? Aqui é igual o carnê das Casas Bahia. A gente paga 2 ou 3, segura uma pra continuar freguês. Então, agora eu joguei aqui para a direita para esperar esse bolo de carro que está aí atrás de mim passar e depois a gente parte para ultrapassagem de novo. Um esquemão para fazer uma ultrapassagem mais segura é manter a seta ligada para a esquerda até o final da ultrapassagem. E depois de alinhar com a frente do caminhão, aí sim a gente joga a seta para a direita, sinalizando para os afobados que vêm atrás que a gente só vai sair da faixa da esquerda depois que finalizar a manobra. E para eles também não ficarem nervosos. Isso não está na lei, não se aprende em autoescola, mas é regra de rodovia isso aí. Parece óbvio, mas muita gente roda na faixa da esquerda, mesmo sem estar ultrapassando. E isso é proibidíssimo, gerando confusão e, em muitos casos, até acidentes gravíssimos. Não querendo me gabar, longe disso, mas para efeito de constatação da minha experiência, entre carro, moto, bicicleta e até uma casquinha de caminhão, pelas minhas contas aqui, eu acredito que já deva ter rodado pelo menos uns 60 mil quilômetros só em rodovias, tá? Principalmente nesse trecho da BR-116, quando eu morei em São Paulo. Para um caminhoneiro pode não parecer nada, porém, para um motorista urbano padrão, é uma quilometragem muito alta. E acabamos de cruzar a divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa é a segunda vez que a Chopinha cruza a divisa. A primeira foi na BR-101, quando a gente foi a Ubatuba, não tem muito tempo. Estamos passando agora pelo quilômetro 68. Sim, quilômetro 68, porque a cada divisa de estados, a KM zera. A garupa troa ainda não conhece a Aparecida, eu já conheço. Numa das minhas viagens que eu fiz de bicicleta, eu vim até aqui e depois segui para São Paulo. Falando nisso, eu fiz algumas viagens longas de bicicleta e uma delas eu cheguei inclusive a ir até a Argentina. Eu fui numa outra ocasião, mas dessa vez de carro, até o final da costa do Uruguai, chegando até Colônia do Sacramento e faz divisa com Buenos Aires, na Argentina. Só que a travessia do Rio de la Plata a gente fez de buquebus, que é o ferryboat deles por lá. Bem legal, mas na época eu achei bem salgado também o preço deles. Mas valeu a pena. A gente vai ali na Pracinha das Flores tirar uma foto.
ali também legal. Vai ter que ir a pé. Vira não, motivo. Pode parar aqui? Não tem nenhuma placa dizendo que é proibido parar aqui.